Veja no ICL Notícias, segunda edição. Elon Musk thinks that dangling money in front of a working person is a cute thing to do. Apoio tardio. Depois de flertar com Marçal no primeiro turno, Bolsonaro aparece em São Paulo em almoço de apoio a Nunes. Eu sou o 22, mas em São Paulo eu sou o 15. Com alta rejeição na cidade, presença do ex-presidente na véspera do segundo turno gera protestos. Chave de cadeia. Encare a vida de frente. STF nega devolução de passaporte de Bolsonaro sob risco de fuga. Corrida eleitoral pelo Brasil. As pesquisas em Porto Alegre, Natal e Cuiabá. E uma análise sobre a batalha contra a extrema-direita em Fortaleza. Tantas mulheres morrem por dia, tá? Dane-se! Agenda internacional. Bom dia. Estou muito feliz no dela. O primeiro dia da reunião dos BRICS na Rússia. Projetos soberanos, mas também o setor privado. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar nesta terça-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Hoje, que é dia 22 de outubro de 2024, 5 dias para as eleições, segundo turno das eleições municipais. Vem aí. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite. Agora sim, a formação está completa. Na sua posição, original. Posições originais. Ninguém joga deslocado. É isso aí. Todo mundo jogando em casa. Aliás, segundo turno vem aí, a gente vai jogar em casa também, né? Ouvir boatos. Estaremos no ar. Estaremos firmes e fortes aqui. Nós aqui, outros colegas, né? Colegas acompanhando a apuração, fazendo a análise dos resultados do segundo turno. Um balanço, né? O primeiro turno já permitiu fazer um balanço e agora, ao fim do segundo turno, esse balanço e também os resultados de algumas eleições que prometem ser muito disputadas, especialmente Fortaleza, né? A gente vai falar sobre isso aqui, Rodrigo. A gente vai ter até um convidado aqui especial para falar a respeito do cenário lá em Fortaleza, porque o negócio, a disputa é bastante acirrada, né? Vamos dizer assim, porque a tentativa é derrotar o bolsonarismo lá em Fortaleza e é uma campanha um tanto quanto nacionalizada. Sim, o Marcelo Shoa vai estar daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente no ICL Notícias segunda edição, advogado, um analista e um observador da cena política em Fortaleza. Importante a gente trazer uma voz cearense, né? Já temos uma aqui, né? Mas uma voz de Fortaleza. O que está vivendo a eleição. O Marcelo está vivendo a eleição, a campanha. Ele tem acompanhado muito de perto, assim, está envolvido, vai ter coisa boa direto do Ceará. Porque ali em Fortaleza tem chance. Dá para bater a extrema-direita. Agora, tem outros lugares que é mais difícil, né? Em Natal... Eu acho que bate. Difícil. Natal seria uma zebra, como se usa no futebol, assim. O que chegou, onde chegou a Natal é muito alto, é muito bom, pode acontecer uma bela surpresa. Pode. Aí é surpresa, é uma bela surpresa. Fortaleza seria uma vitória não muito óbvia, mas do jogo. O PT governa lá há muito tempo, governa o Estado, Camilo Santana muito forte, o Lula esteve na campanha, o PT é muito forte no Estado, fez muitas prefeituras, então eu acho que dá, mas é uma eleição muito disputada, com a pior espécie possível de candidatura. Eu não imaginava, porque até ali o que se chama de um bolsonarismo que se esconde, tudo bem, mas esse é um bolsonarista que na terra da Maria da Penha é a favor do feminicídio. Sim, explicitamente, a gente mostrou um pedaço do vídeo. Eu não concebo, tem uma irmã que mora lá, aliás, ela também não concebe, ela é professora na rede municipal de ensino, em Fortaleza? Ensino básico, ela está também com esse mesmo espanto, não concebe ninguém
É como uma mulher pode votar num sujeito desse. Eu também não concebo ninguém que pense um pouco. Não dá, né? Sem dúvida. Esse é um dos assuntos que a gente discute aqui, né, Rodrigo? Já na abertura, a gente vai voltar a falar desse cenário de eleições municipais. A gente teve pesquisa que foi divulgada agora, então muita coisa para a gente discutir, né? 5 dias, né, para a eleição municipal. 5 dias. 5 dias também, Gabi, Chico e todos que nos acompanham, para a eleição no Uruguai, né? Ontem nós trouxemos aqui o trecho do discurso do Pepe Mujica no encerramento da campanha. A Frente Ampla, o partido, na verdade, é uma frente de partidos que reúne os socialistas, os comunistas, os tupamaros, social-democratas, nacionalistas. Enfim, a Frente Ampla é favorita para ganhar a eleição que acontece domingo no Uruguai. A Frente Ampla que já fez 3 governos no Uruguai. 2 com Tabaré Vázquez, presidente, já falecido, e 1 com o Pepe Mujica, que aparecia agora há pouco aqui na tela. E que participou do encerramento de campanha. E nós mostramos, foi emocionante, Gabi, ontem, aquele trecho em que o Pepe Mujica faz uma espécie de passagem de bastão para as novas gerações e diz assim, quando os meus braços não estiverem mais aqui, milhares de outros braços estarão e eu conto com vocês e passa a experiência, fez uma fala muito bonita. O Pepe Mujica. Esta semana, o candidato é o Yamandu Orsi, é o candidato da Frente Ampla, favorito, tem 43%, 44% nas pesquisas. Yamandu Orsi está fazendo o que eles chamam de caravana da vitória, percorrendo os bairros de Montevidéu, cidades próximas, para uma arrancada final e há a chance de liquidar no primeiro turno. Há a chance de liquidar a eleição já no primeiro turno lá no Uruguai. Domingo, então, a gente acompanha a eleição municipal e, se puder, também dá um toque sobre o que aconteceu no Uruguai. Esse aqui é o candidato, o Yamandu Orsi, jovem, assim, para os padrões, né, assim, em comparação com o Pepe Mujica, mas é uma liderança nova. Ele foi governador intendente, como eles chamam lá, da região de Canelones, né, que é uma das regiões próximas ali de Montevidéu. É o candidato favorito para a esquerda, centro-esquerda, voltar ao poder lá no Uruguai. Essa aqui é a companheira, né, que é também senadora companheira do Pepe Mujica. Bom, ontem a gente mostrou o vídeo do Pepe Mujica falando e hoje eu recebi um vídeo da campanha oficial no Uruguai que eu acho que é muito bonito. Também tem a ver com passagem de geração. Um senhor mais velho conversando com a filha ou com a neta, dizendo por que ela deveria votar na Frente Ampla e tal. E faz a gente refletir também sobre o Brasil. Passagem de gerações. O Brasil tem um presidente que vai chegar aos 80 anos daqui a pouco, Lula. Mas vamos ver esse vídeo da campanha eleitoral lá no Uruguai. É curtinho, é em espanhol, mas é curtinho, vale a pena a gente acompanhar. Vamos lá. Hola, mija. Estas elecciones no son una más. Vos vas a votar por primera vez. Y yo seguramente por última. Y quiero decirte que no da lo mismo votar a cualquiera. Cuando votás al Frente Amplio, decís, acá estamos nosotros, lo de a pie. El Frente no es perfecto, claro que no. Pero es amplio, siempre con la mirada en los más débiles, en los que la están peleando. Los derechos que hoy tenés son frutos de otras luchas. Nos costó mucho conseguirlos. Hoy votar es un acto de amor por la vida. Te quiero mucho. Eu achei emocionante. Emocionante assim, também, cara. O ato de votar é um ato de amor pela vida. E a frase que ele diz, Chico, os direitos que você tem, né? A neta, me parece que é um avô falando com a neta ou com a filha, parece mais a neta. Os direitos que você tem hoje são frutos de outras lutas que vieram do passado. Acho que falta um pouco isso no Brasil, a gente fazer esse diálogo das gerações, né? Especialmente com essa geração que chega um pouco mais individualista, né? A gente acha, mas encontrou um mundo assim também e está tentando sobreviver nesse mundo. Então, em vez da gente chegar assim com todas as certezas, dizendo o que é certo, né? Dizer, olha, isso aqui custou para ter democracia, né? Aí é o que o senhor uruguaio fala para a neta, e é como se o Pepe Mujica estivesse conversando com o povo mais jovem. Custou ter democracia, custou... Alguns direitos custaram, o direito lá no Uruguai, o direito ao porte de maconha, por exemplo, né? Você poder consumir maconha, plantar, mas principalmente alguns direitos das mulheres, o direito ao aborto, direito ao casamento igualitário, né? Tudo isso foi conquistado, além de programas sociais para diminuir e reduzir a pobreza.
Tudo isso junto. Tem uma coisa no Uruguai que é genial, que é um Estado laico de verdade. De verdade, né? de verdade. Você não vê, não tem papinho de padre, pastor, seja que for, que religião seja, de qualquer uma, se meter na eleição como se mete aqui no Brasil. Sem dúvida. Isso lá é muito bonito. A né? direita é laica também. Isso que é Sim, interessante. tudo é laico. A direita é laica. Separa, cada um pode ter a fé que tiver, vai lá na igreja, reza. Não venha botar na eleição, na disputa eleitoral. Então, eu acho que esse diálogo aqui entre as gerações deveria fazer a gente pensar também, né? Temos uma liderança no Brasil. Que bom que temos uma liderança como o Lula, que acumula tanta história, vem lá das assembleias de 79, né? O PT, o Lula são frutos do movimento social que nasceu naquele momento, numa grande eclosão, né? Uma ascensão dos movimentos, as greves. Vocês imaginam assembleias com 100 mil pessoas no estádio de futebol lá da Vila Euclides? Os militares ficavam assim, não pode, mas pode. Fizeram, 100 mil pessoas. Aí, sindicalistas, trabalhadores na rua, a igreja tinha uma coisa mais assim, progressista, outros movimentos sociais, direta já. Tudo isso deu no PT, no Lula, né? Nisso que ainda está aí. Né? Só que agora tem uma passagem de geração. Como é que vai ser essa passagem de geração? Nessas eleições municipais, a gente viu alguns nomes surgirem ou se consolidarem. Né? O próprio Boulos, em São Paulo, é uma tentativa de passar o bastão para uma geração mais nova. O Boulos que teve com o Lula lá na prisão em São Bernardo do Campo. Eu estava lá também, fui como cidadão, jornalista também, e acompanhei. O Boulos estava lá, a Manuela Dávila estava lá, né? Jovens e antigos combatentes estavam lá com Lula. Então, o Boulos é uma passagem de bastão na esquerda. A Natália Bonavides, lá em Natal, é uma passagem de bastão. Né? Olha o Boulos aqui, é um deles, né? Nessa passagem. Mas o diálogo não é só na classe política, tem que ser também na sociedade. Esta conversa simbolizada por esse vídeo que nós assistimos ali no Uruguai. Tem algumas lideranças novas, tem o João Campos, daqui a pouco vamos voltar a falar dele, como uma liderança jovem também, que aparece no Recife, de fora do PT, né, do PSB, mas uma liderança bastante importante. Voltando para a campanha de São Paulo, hoje circularam informações de um tracking mostrando que a diferença entre Ricardo Nunes e Boulos caiu um pouco, Gabi. Ainda está ali na casa dos 7 pontos, 8 pontos, 10 pontos. É um tracking interno da campanha, não é uma pesquisa assim oficial, mas mostra a boca do jacaré fechando um pouquinho. Então, dá uma esperança de uma possível arrancada do Boulos nesta reta final. Mas além do tracking, que vem ali de dentro da campanha do Boulos, uma pesquisa para a gente prestar atenção. Pesquisa da Paraná. Paraná Pesquisa não tem nada a ver com o PT, com o PSOL, com a esquerda. E o que diz a pesquisa da Paraná divulgada hoje? Vamos olhar os números da pesquisa estimulada e da pesquisa espontânea. Olha a espontânea. Chama atenção para isso aqui. A espontânea é quando você não dá o nome. Fala assim, ó, tem segundo turno domingo. Em quem que você vota? E aí dá 38 a 31,5. A gente pode quase arredondar para 32. Aqui mostra um equilíbrio. Né? Tem jogo. Se você olhar só para a espontânea, tem jogo e é a Paraná Pesquisas. Quando você vai para pesquisa estimulada, ou seja, aí você apresenta os nomes, o Ricardo Nunes abre um pouco. Vamos ver, é o próximo quadro que a gente tem aqui da pesquisa estimulada da Paraná Pesquisas. Olha, aí vai, 51,7, 39,6. Aí já abre para 12 pontos quase, né? 12 pontos mais ou menos entre os dois. Então, já é uma distância maior. Ainda assim, tem algum jogo, especialmente porque houve esse apagão, o Ricardo Nunes foi apontado também como corresponsável, tem todo esse debate em relação a companhias de energia, ao Tarcísio, que está privatizando também as águas, enfim, houve um desgaste do Ricardo Nunes, não foi um desgaste tão amplo como a gente podia imaginar, mas houve. E o Boulos está fazendo uma boa campanha de segundo turno, está afirmativo, está indo para a rua, divulgou aquela carta lá ontem, né, Chico? Campanha politizada. Politizada, com muita concordo. política de verdade, assim. Com um discurso para a periferia que não tinha acertado o tom, acertou o tom. Ele faz uma belíssima campanha de segundo turno. E eu acho que esses números, voltando para a espontânea, a gente conversou com especialistas em pesquisa, por que é importante, se puder voltar para o quadro anterior da espontânea, por favor, o pessoal aqui da produção, é o anterior ainda, se puder voltar. Isso, obrigado. Por que é importante? Porque a espontânea é voto consolidado, é o voto de quem está disposto mesmo a ir para a urna e mostra que nesse voto consolidado tem um equilíbrio maior.
parecido com o que aconteceu no primeiro turno. Não é à toa que hoje eu acompanhava, Ricardo Nunes foi à Globo News, o Boulos também, os dois foram. Aliás, o Boulos foi muito bem na entrevista, foi muito bem. Não foi um debate, foram 2 entrevistas em sequência. Ricardo Nunes abriu a entrevista, a primeira coisa que ele falou, o nosso esforço é para que as pessoas caminhem, não deixem de votar, não tem uma abstenção muito alta. Ele está com medo, o eleitorado dele é um eleitorado mais frouxo, que não é tão empolgado, que vota mais assim, não quero o Boulos, porque o Boulos é de esquerda e tal, né? Então, o medo da campanha do Nunes é esse. O Boulos está num esforço danado para tentar esta arrancada na reta final e contra o Nunes pode ter chegado hoje um aliado, que é o Bolsonaro. A gente mostrou aqui na abertura e daqui a pouco vamos falar muito mais. O Bolsonaro hoje foi no almoço com o Ricardo Nunes e isso pode até tirar voto. Em São Paulo a gente vai analisar depois, isso pode tirar voto, porque o Bolsonaro tem uma rejeição maior que a do Lula em São Paulo. Então, se o Nunes ficar muito como o bolsonarista, contra a vacina, aquelas loucuras do Bolsonaro, perde voto. Então, a entrada do Bolsonaro nessa reta final pode ser mais um empurrãozinho para o Boulos conquistar esses votos, talvez, que possam fazer a diferença. Vamos fazer um balanço nacional aqui, como é que estão as disputas nas principais capitais nesse segundo turno? A gente preparou um mapa aqui, candidatos apoiados pelo Lula, assim, fortemente, ou do PT ou então São Paulo, que é o PT na vice. Nós temos aqui, então, do lado de cá, candidatos apoiados pelo Lula. Rio Grande do Norte, Natal, a Natália Bonavides. Fortaleza, o Evandro Leitão, do PT. Cuiabá, o Lúdio Cabral, que é uma surpresa e está equilibrada a disputa, um pouquinho atrás. E São Paulo, o Boulos, que é do PSOL com a vice do PT. E no Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, que tem uma disputa muito difícil lá em Porto Alegre contra o Sebastião Melo. Os candidatos apoiados pelo Lula, difícil a vida da Maria do Rosário, dificilmente ela vai virar. O Boulos fazendo uma boa campanha, difícil também a virada, mas está na luta ainda. No caso da Natália e do Lúdio Cabral, Natal e Cuiabá, eles estão um pouquinho atrás nas pesquisas. Ontem até uma pesquisa deu a Natália na frente em Natal. Hoje já saiu uma outra, ela atrás. Mas a ida simplesmente ao segundo turno desses dois já é uma boa notícia e se a Natália der uma arrancada e ganhar, ou o Lúdio, vai ser uma tremenda vitória. Nós vamos seguir acompanhando. Onde o PT tem mais chance de ganhar é em Fortaleza. Tem empate até agora, daqui a pouco nós vamos mostrar mais, mas o balanço é esse. Então, 5 disputas, nomes mais fortemente apoiados pelo Lula. Dessas 5, onde tem chance mesmo de ganhar, eu diria, uma chance maior é Fortaleza, depois talvez Natal e Cuiabá. Esse é o balanço do lado do Lula. Do lado do Bolsonaro, não está tão bom assim para o Bolsonaro, gente. Também separei aqui 5 estados onde tem capitais com bolsonaristas raiz. Bolsonarista raiz. Então, Belo Horizonte, o Engler, esse bolsonarista apoiado pelo Nicolas e tal, está em segundo lugar, deve perder em BH para o Fuad. Em Belém do Pará, o delegado Éder Mauro deve perder, está bem atrás, deve tomar uma surra do candidato lá, que é do MDB, ligado à família Barbalho. Então, em Belém, o candidato bolsonarista raiz perde, em Belo Horizonte também, em João Pessoa, o Queiroga, que foi ministro da Saúde, vai tomar também uma surra, deve tomar uma surra. Então, o bolsonarismo raiz perde em João Pessoa, BH, Belém, pode ganhar em Cuiabá com o Brunini, o Lúdio Cabral do PT está embolando ali na reta final, mas o Brunini tem um leve favoritismo e pode ganhar, e aí sim seria uma vitória fortíssima do bolsonarismo, se ganhar em Fortaleza. Mas vejam, o Bolsonaro, dependendo do que acontecer domingo, pode não colher um resultado tão bom assim. Da mesma forma, o PT e o Lula. Então, olhando para o segundo turno, domingo a gente vai estar aqui e vai fazer esse balanço. Estou, por enquanto, projetando. Pode acontecer de novo o que a gente já viu no primeiro. O grande vitorioso, Centrão. Candidaturas de centro-direita. Por exemplo, em João Pessoa, lá é o extremista Queiroga contra um outro de direita. Belo Horizonte é o centro do Fuad. Belém é o centro, o MDB, e em outros estados onde tem segundo turno também. Me parece que o balanço vai apontar mais por aí. Lula e Bolsonaro não conseguem vitórias consistentes e o Centrão avança também nesse segundo turno. É o balanço parcial que a gente poderia trazer até esse momento. Vamos aguardar, né? Domingo a gente vai ter esta certeza. E um outro nome, só para a gente terminar esse balanço aqui do que vai acontecendo nesse segundo turno, vai se consolidando da liderança do João Campos, do PSB.
eleito com quase 80% ou mais de 80% dos votos no Recife, e ele vira personagem também das campanhas de segundo turno. Foi a Fortaleza, participou de comício em Fortaleza para apoiar a candidatura do PT lá em Fortaleza. Então, ele está virando uma liderança do Nordeste. Então, ele vai também apoiar a Natália em Natal. Então, o João Campos, que a gente já mostrou aqui, podemos até mostrar de novo, se for o caso, o João Campos, prefeito do Recife, vai se consolidando como uma liderança não só em Pernambuco, mas uma liderança importante, dando apoio. E a ida dele, o Marcelo que vai estar aqui com a gente, o Shoa, diretamente de Fortaleza, para falar da eleição lá em Fortaleza, me disse, olha, fez muita diferença o João Campos por aqui. É um personagem que ele chega, ele é muito bom de mídia, né? Dialoga com a juventude. Ele fez diferença. A vinda dele aqui, olha, foi importante, muito importante. E da mesma forma, vai ser importante para a Natália lá em Natal. Ele vai se consolidando. Sim. Ele e o Eduardo Paes saíram fortíssimos das urnas. E no segundo turno, o João Campos se consolida com uma liderança importante também fora do estado dele, Gabi. É isso aí, garoto. Muito bem. Esse é o cenário que a gente tem nesse segundo turno. 5 dias, como a gente está comentando aqui, para as eleições. E em São Paulo, a coisa está se movimentando também. Rodrigo trouxe aqui as pesquisas de intenção de voto para segundo turno. Quem resolveu aparecer agora na campanha está um pouquinho atrasado, né? Mas resolveu aparecer agora. Só veio, olha, acho que a mesma campanha do Nunes, Gabi, só permitiu porque a vantagem é muito grande. Então, meio que talvez, mas talvez tenha sido uma escolha, uma tática meio arriscada. O Bolsonaro apareceu aí para a campanha do Ricardo Nunes e depois de manter uma certa distância, uma grande distância do Ricardo Nunes no primeiro turno, mas na última sexta-feira, é bom a gente lembrar que ele fez aquela live declarando apoio ao Ricardo Nunes. Tem muita gente que atribui a votação do Ricardo Nunes no segundo turno até a essa live com o Bolsonaro. A ida, né? A ida, exatamente. Porque você está no primeiro turno e falta um pouquinho ali, pode ser importante. Agora, você está no segundo turno, candidato contra candidato ali, duelo ao sol, se você chama Bolsonaro para qualquer coisa, pode ser sujeira total. Que agora não tem mais flerte com o Pablo Marçal, então ele resolveu aparecer ali nesse almoço, foi uma churrascaria que eles apareceram no Morumbi, o Nunes estava lá, o próprio Bolsonaro e o Tarcísio. O governador de São Paulo, não soltou a mão do Ricardo Nunes em momento nenhum no primeiro turno. Isso é verdade. Esse foi fiel, né, ao compromisso do começo da campanha. O Bolsonaro não, ficou esperando. Ficou esperando, ali acendia uma vela para o Marçal, dava uma espiadinha ali na campanha do Ricardo Nunes, mas esperou até o último momento, só entrou agora. Eu até estava acompanhando, já citei aqui as duas entrevistas de Boulos e de Nunes para a Globo News, e esse almoço estava ali no centro das conversas. O Boulos falou, olha, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, enquanto estava chegando aqui, o Nunes ainda está no almoço lá com o Bolsonaro. Será que é isso que São Paulo quer? O bolsonarismo mandando na prefeitura? Porque é isso. O Bolsonaro quer um pedaço da prefeitura para ele. Dizem até Secretaria de Educação. Olha a tragédia. Se tem alguma professora, funcionário de escola municipal pensando em votar no Ricardo Nunes, olha só, gente, não é no Ricardo Nunes, é entregar a Secretaria de Educação para o bolsonarismo. Esse é o risco, porque ele quer abocanhar um pedaço da administração em São Paulo. E da mesma forma, o Ricardo Nunes, os jornalistas ali da Globo News perguntaram, né? O senhor tem apoio do Bolsonaro? Isso não atrapalha, porque ele é rejeitado em São Paulo. E da mesma forma, o senhor foi vice do Bruno Covas. Bruno Covas foi a favor da vacina, o Bolsonaro e o Bolsonaro foi contra a vacina e o Ricardo Nunes ficou constrangido, foi um momento de constrangimento na entrevista. Então, é um apoio que, como a gente disse aqui na nossa chamada, né, para a nossa transmissão, é chave de cadeia, chave Bolsonaro. De cadeia. Bolsonaro é chave de cadeia em vários sentidos. E vários sentidos. E esse vice Nunes, dele... Ele não é uma pessoa que consegue muito disfarçar o constrangimento, né? Ele, assim... É bem transparente. Fica na cara, assim, né? Fica bem Ricardo na Nunes? cara. É o Ricardo Nunes. E até o Otávio Guedes... Não, foi isso mesmo, não. O Otávio Guedes, da Globo News, perguntou para ele, se tiver só uma pessoa para o senhor levar para a posse, quem é que o senhor colocaria dentro do carro? Ele falou, Tarcísio, não tenho dúvida. Ou seja, Bolsonaro não, é Tarcísio. Sim. A história é essa. Não, a gente tem que lembrar, o Ricardo Nunes, ele é prefeito agora, porque ele herda do Bruno Covas o cargo. Ele não foi eleito para... E ele tem um vice que consegue ser pior do que ele foi para o Covas.
Então, imagina, numa hipótese trágica, esse vice do Ricardo Nunes, que é esse Coronel Melo. Meu Deus do céu! Aí, se está faltando luz, vai faltar não sei nem o que mais, vai faltar tudo. Tem só para essa história da churrascaria aí, não estavam só eles três, né? Tinha uma série de políticos. E empresários, né? Empresários. Umas 400 pessoas estavam nesse encontro. E uma delas era o Michel Temer. Ah, olha só. Michel Temer o ex-presidente era um desses políticos que estavam ali para fazer acordo. O Michel Temer, ele está sempre ali meio do lado do Bolsonaro em momentos de diálogo, vamos dizer assim, né? Que o Bolsonaro quer construir com outros políticos. E aí o Bolsonaro fez um discurso durante uns 2 minutos, acho que esse foi um momento importante também, então, para a gente trazer aqui, porque ele disse que olha só que interessante essa fala dele, ele disse que era uma satisfação para ele poder se sentir útil. Então vamos assistir esse trecho e aí a gente volta. Vamos lá. Vamos assistir. A campanha aqui não é minha, é do nosso prezado Nunes. Temos uma jornada pela frente ainda. Eu mesmo, amanhã estarei em Santos, depois estarei em Palmas, Tocantins e Goiânia. As eleições só se acabam às 17 horas do próximo domingo. O exemplo do Temer aqui de atrasar uma ida dele para o exterior para que o voto dele fosse contado. O voto de todos nós tem que ser contado. Sabemos que as abstenções são muito grandes, às vezes voto nulo também, mas devemos participar. E até às 17 horas de domingo, trabalhar. Por convicção, por entendimento que o melhor para São Paulo é a continuidade do Ricardo Nunes. Tá aí, então, a fala do Bolsonaro dizendo que ele queria se sentir útil, né? Que ele está se sentindo satisfeito agora, porque agora se sente útil estando na campanha de Ricardo Nunes. Interessante, né? No primeiro turno ele não queria tanto se sentir útil. Muito pelo contrário, ele estava ali meio que... Ele estava esperando. Pega na canoa. Ele estava esperando ali, quase foi ali, embarcou quando teve aquela primeira grande onda em torno do Pablo Marçal, ele quase foi. Quase foi. E essa é a diferença para o Tarcísio, né? Que o Nunes até cita isso. Ele fala, no finalzinho de agosto, eu caí nas pesquisas. Ele fala isso. As nossas pesquisas mostravam e houve a chance do Marçal embicar e ir para a vitória, ou pelo menos para o segundo turno. E que, nesse momento, o Tarcísio ficou ao lado dele. Então, ele não esquecia isso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro abandonou. E o Bolsonaro, falando de Temer, né, Gabi? O Temer ajudou o Bolsonaro naquele episódio do 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro disse que não ia mais cumprir ordem. Completamente. Né? Eu acho que ele tinha tomado alguma coisa ali, enfim, estava muito empolgado ali e falou demais. E no dia seguinte estava um pandemônio e o Temer é que salvou a situação junto ao Alexandre de Moraes. Então, essa tabelinha é antiga, né, entre os dois. Né? Primeiro, estiveram juntos para derrubar a Dilma, no programa econômico, que foi uma continuidade um e outro, um fez a reforma da Previdência, outro a reforma trabalhista, né? Então, estão juntos. Até nas betes. Até nas betes. O Michel Temer libera a jogatina, o cassino, e o Bolsonaro se faz de morto, não regulamenta hora nenhuma. Deixa correr frouxo, inclusive sem pegar nem um centavo de imposto. Ele deixa o cassino tomar conta do Brasil nos 4 anos dele e deu no que deu. Deu nisso aí. Então, eles são muito juntos o tempo inteiro nessa história. Desde o golpe até agora. Bolsonaro e Temer estão sempre juntos. E tem a curiosidade que e no momento mais grave, assim, medo de prisão e etc., ele recorre ao Temer porque o Temer foi quem nomeou o Xandão. Também, Então tem essa aliança. Aliás, medo de prisão volta agora, né? Sim, totalmente. Acabou voltando o medo de prisão agora. Talvez não passe um Natal em casa, o Bolsonaro. Corre esse risco. Então, ele precisa mesmo acenar para o Michel Temer. Isso é interessante, Chico, porque a gente estava aqui nessa discussão, o Rodrigo levantou essa discussão sobre atrapalhar ou ajudar, e eu falei sobre o vídeo do apoio de Bolsonaro ao Ricardo Nunes, que pode ter contribuído para levar ele ao segundo turno, mas também teve o fator também Pablo Marçal, com um documento falso, acusando Boulos, muita gente também... É uma conjunção de fatores, né? Não acho que seja nada, assim, exclusivamente... Boa, Gabi. Porque o Pablo Marçal também teve o documento falso
que levou o Boulos também a dar uma projeção, além do próprio Lula, com ele em palanque, né, em campanha, mas o próprio Pablo Marçal fazendo o documento e o Boulos dizendo que foi vítima de uma fake news, isso tudo também acho que acabou ajudando na conjuntura do Ricardo Nunes para o segundo turno, né? Agora, a Gabi, a hora que a gente olha as pesquisas, a nossa equipe de produção separou aqui, no número frio, né? Quando você pergunta para o eleitor, a imagem do Bolsonaro na cidade de São Paulo é ruim, é ruim. Pesquisa da Datafolha, realizada 5 dias atrás, perguntou para os eleitores qual a primeira coisa que vinha à cabeça quando pensavam em Bolsonaro. Olha só, nada menos que 58% associam o ex-presidente a referências negativas. É maluco, fala demais, é autoritário, é isso que vem à cabeça. 58%, quase 60% dos paulistanos associam o Bolsonaro a coisas ruins. Só 30% associam a fatos positivos. Então, o Bolsonaro não tem nada a agregar para o Ricardo Nunes, porque quem associa o Bolsonaro a algo positivo já está com o Nunes. Agora, se colar no Nunes a figura do Bolsonaro, pode tirar, sim, apoio. Mas não adianta só colar a imagem, tem que mostrar isso. O Bolsonaro vai tomar conta de um pedaço da Prefeitura de São Paulo. Você quer a Secretaria de Educação na mão desses amalucados, ideológicos, que detestam professor, detestam escola, não querem que seu filho aprenda? Não dá para deixar a educação da cidade de São Paulo na mão dos aloprados do bolsonarismo. O paulistano é contra isso, votou no Lula na eleição passada. Então, isso tinha que ficar claro nessa reta final e essa chegada do Bolsonaro pode ajudar nisso. Ô, Rodrigo, você citou essa pesquisa. Eu acho que vale a pena também dizer que houve protesto contra o Bolsonaro lá do lado de fora do Palácio Importante mostrar. dos Bandeirantes, que foi onde aconteceu esse encontro antes deles se deslocarem até a churrascaria, que aí foi o evento com todo mundo, mas antes eles fizeram um encontro ali entre eles. Palácio do Governo, né? Fechadas e tal. Então, Bolsonaro, Nunes e Tarcísio estavam lá, chegaram juntos depois na churrascaria e antes teve protesto lá na sede do governo do estado de São Paulo. Vamos assistir esse vídeo aqui. Vamos lá. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Sabe o que eu estou olhando aqui? Eu não sei se isso é no Palácio dos Bandeirantes ou é numa churrascaria que fica ali na Avenida Morumbi, na Casa da Fazenda. Então já era na própria churrascaria. Na Casa da Fazenda, até conheço esse lugar ali. Né? A entrada do Palácio dos Bandeirantes é bastante característica. Tem aquelas grades, tem a guarita gigante. Isso parece a entrada desse restaurante que é muito próximo ali do Palácio. De qualquer maneira, manifestação... Contra Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Isso talvez possa dar mais um empurrão, mais uma ajuda aí para o Boulos nessa reta final, como a gente vinha falando, Gabi. É isso aí. E aí a gente já trouxe aqui os números, né, de quantos associam Bolsonaro a algo ruim, né, a referências negativas e a positivas também. Eu achei interessante também quando você entra no porquê, né, Rodrigo? Péssimo, não gosto dele, não foi bom presidente, é doido. É doido. Assim, são descrições, assim, que são as principais referências negativas nessa pesquisa da Datafolha que foi feita 5 dias atrás, acho que vale a pena citar aqui também. Depois desse almoço, o Bolsonaro lhe deu uma coletiva, a gente já até trouxe aqui um vídeo e tal, mas ele falou do lado do Tarcísio, o que é uma sinalização ali um tanto quanto interessante, porque não sabia o quanto o Tarcísio e o Bolsonaro estavam dialogando por conta do Ricardo Nunes, né? Porque o Bolsonaro meio que tinha pulado fora e o Tarcísio estava segurando a mão totalmente do Ricardo Nunes. Então, existia essa questão dentro do próprio bolsonarismo, Tarcísio e Bolsonaro. Aí, ele foi perguntado, né, o Bolsonaro, quem seria o candidato. Os jornalistas fizeram ali algumas perguntas. Perguntaram para ele quem seria o candidato a presidente em 2026. E sabe o que ele respondeu? O nome é Messias. Seja ele mesmo? Só que ele está inelegível, gente. Totalmente. Mas tá Quer dizer, que tipo de recado é esse também, hein, Chico? Ele está jogando essa onda porque ele acredita na tal da anistia. Ou então ele pede essa coisa de eu sou o candidato, para conseguir pelo menos anistia, para não ser preso. Eu acho que é uma negociação. Ele até sabe que pode não ser candidato, coisa alguma. Mas ele começa a reivindicar a candidatura para conseguir
não ser preso, se for preso não ter algema, se for preso uma sala do exército em vez de uma papuda. É negociação já. Sem dúvida. É negociação. Aí tá essa proximidade com o Temer, mas está jogando já nas melhores condições de cadeia. Porque não vai ter como escapar. Se dona Fátima de Tubarão pegou 17 anos, não vai ter, meu filho. Acho que 22 anos estava bom para ele. 22. O Cacai projetava algo em torno disso. O outro jurista bastante importante, o Lênio também, ali acima de 22. Então não tem como pegar nada abaixo de ali, vai ser em torno de 25 anos de cadeia, e hoje a gente condenação. E hoje a gente teve novidade nesse campo da polícia, do judiciário, né? Porque o Bolsonaro estava pedindo de volta o passaporte. E o Alexandre de Moraes negou o passaporte, não é isso, Gabi? Não, senhor Bolsonaro. A expectativa, como disse o Chico, de que ele seja indiciado em breve nessa investigação que apura a participação dele em golpe de Estado, que é o 8 de janeiro, que a gente já conhece. E a primeira turma foi quem negou o passaporte, né? Os recursos eram recursos da defesa do próprio Bolsonaro que manteve essa ordem de entrega do passaporte. Então, assim... Ele está sentindo que a coisa apertou de novo. Porque ele folgou muito, foi muito folgado nessa campanha. Fez campanha no Brasil inteiro. É tratado ali, bem tratado em todas as regiões, no sentido de como fosse um cara que não tivesse denúncia nenhuma contra ele, sabe? Passeou como tivesse sido um grande presidente. É isso. E agora volta. Esse pedido do passaporte era pensando. É claro. Mas eu acho que interessante, além da primeira turma ter negado o passaporte, primeira turma do STF, tá, gente? Só para dar a informação, né? A gente fala de tanta coisa aqui ao mesmo tempo. Então, a primeira turma negou e o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a retenção do passaporte é uma medida necessária. Por quê? Porque ele pode tentar deixar o país. E a gente tem aqui o trecho, né, Gabi? O trecho da decisão do Alexandre de Moraes que mostra isso. Quer dizer, a situação não está boa não para o Bolsonaro. Olha o que diz o Alexandre de Moraes na decisão. O Xandão, e só para complementar essa informação, e eu vou ler aqui esse trecho, além da negativa do recurso, né, da defesa, também proíbe a comunicação do Bolsonaro com outros investigados, que é um outro trecho que normalmente as pessoas não falam muito, porque ficou mais nessa questão do passaporte, mas esse também é um trecho que está nessa decisão. O que diz Xandão em seu voto, então, Rodrigo? Abre aspas. A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados, para os quais a medida cautelar é requerida, concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Ou seja, eu achei muito interessante muito porque forte, ele diz... Muito forte. A Polícia Federal está apontando provas robustas. E usa a palavra golpe de Estado. Ou seja, Exato. Bolsonaro pede o passaporte, o STF diz não e o Alexandre de Moraes afirma não, porque há provas de que ele participou de uma tentativa de golpe de Estado, que teria se consumado e não se consumou, afirma o Alexandre de Moraes, por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, a vontade do Bolsonaro e de outros era consumar o golpe de Estado. Então, isso está forte. Isso, para mim, é a antessala de condenação, Chico. Total. Não, eu acho que até o Natal, inevitavelmente, vem o indiciamento... A denúncia, né? A denúncia da PGR. Uhum. Sabe? A PGR que ficou ali na moita durante a eleição inteira, obedecendo a um calendário eleitoral. Nunca vi isso no Brasil. Criminoso não poder ser preso porque tem eleição. Isso acontece quando falta 2 dias para a eleição. Ninguém pode ser preso, nem eleitor, nem candidato. Mas durante o ano inteiro foi muita folga. Então, eu acho que a funila, teremos um final do ano muito interessante nesse sentido. Porque aí acho que vem tudo, vem também denúncia no caso das joias, e aí você vê como ele está acossado, esse pedido de passaporte é o medo total. Daqui a pouco ele pula mais um muro de embaixada. Depois da Hungria, qual será a próxima, hein, Chico? Argentina. Ele se dá bem com o Milei. É isso. A Argentina é um refúgio, tá na rota de fuga. Já tem vários patriotários lá em Buenos Aires. Tá na rota de fuga. A Argentina não descarte a Argentina nesse sentido. É verdade. Ou a Itália, que ele tem a cidadania. Cidadania, é também uma possibilidade, mas vem aí
ou tentativa de fuga ou pulo de muro de embaixada. Esse cara é medroso, ele sabe que ele não aguenta meio dia de cadeia. Mesmo que ele pegue uma sala especial, igual o Mauro Cid, ele não aguenta. O Mauro Cid quebrou, né? Dizem que o Mauro Cid na cadeia ficou mal, né? Por isso que ele saiu falando, porque ele queria... Ele ficou muito mal. O Bolsonaro é da mesma estirpe, né? É um cara que não está acostumado a ter que segurar as pontas, né? Então, eu achei essa decisão do Alexandre de Moraes, mais do que a negativa do passaporte, a justificativa que a gente colocou aí na tela é bem forte. Presta atenção nisso, gente. É um sinal de que o terreno está sendo preparado para os próximos meses. Não, tem sim. Vai ser difícil ele comer em paz o peru dele de Natal. É isso aí. Vai ser difícil. E eu acho que mais um indicativo disso é a própria reação do Bolsonaro, porque eu acredito que tenha sido até uma reação, sabe, Rodrigo? Porque o Bolsonaro, ele, na véspera dessa história aí que a gente está comentando, o Bolsonaro resolveu debochar do STF, mais especificamente do ministro Flávio Dino. Aí ele resolveu mandar para os contatos dele no WhatsApp um meme sobre o Flávio Dino, que é ministro do Supremo também. Aí ele manda o seguinte meme, esse que está aí na sua tela. A pergunta que não quer calar. Se o golpe era do Bolsonaro, por que o Dino apagou as imagens? Isso ele está fazendo uma referência ao 8 de janeiro, né? Essa é uma apuração do Guilherme Amado, tá, gente? Essa história do Bolsonaro compartilhando essa mensagem, esse meme, vamos dizer assim. Mas esse meme está retomando uma coisa que é antiga, que é uma teoria da conspiração da extrema-direita. É uma fábula, para não dizer uma fake news. Exatamente. Nem fake news chega, é uma fábula mesmo, uma ficção pura. É uma teoria da conspiração mesmo. Mais um dado que mostra o medo. Isso, eu acho, Chico. Exatamente. Tá morrendo de medo, gente. Tá com medo. Tá com medo. Porque nessa época, para quem não se lembra até, o bolsonarismo, né, o próprio Bolsonaro, a extrema-direita, estava querendo dizer que existia algo ali secreto nas imagens do 8 de janeiro, né, com o Flávio Dino, que o Ministério da Justiça estava envolvido nessa história dos atos golpistas, como se o Dino tivesse ajudado a planejar ou tivesse facilitado alguma coisa. Tivesse facilitado. Né? Eles fizeram de propósito para deixar os patriotários invadirem, para depois terem a justificativa de... Né? Gente, olha isso aí. Foi o Flávio Dino que botou esse bando de arruaceiro para quebrar tudo em Brasília. Mandou ônibus para essas cidades para recolher esse povo aí. E todos que estavam ali eram adeptos do Bolsonaro. Você não encontrou um que não fosse adepto do Bolsonaro. Então, isso era um movimento bolsonarista, insuflado pelo bolsonarismo. Não adianta ele vir fazer meme agora. Já rodou, já andou, o processo está rodando. E em breve vem a denúncia da PGR, do caso das joias, do caso das vacinas e do caso do golpe de Estado. Que o golpe de Estado ele é o mais forte em matéria de pena. Porque você pega aí na tal da dosimetria, você pega o baixo clero do golpismo, pegando 17 anos, 16, 15, o dono do golpe, quem armou, assim, o principal personagem de toda a armação, não vai pegar menos do que 22, 25 anos de condenação. É isso. Vamos dar uma olhadinha nas eleições, voltar a falar de eleições? Vamos embora. Rodrigo, Chico... a gente trouxe aqui na abertura do programa, mas vale a pena a gente dar uma esmiuçada em todos esses dados. Daqui a pouco a gente vai falar das eleições em Fortaleza. Fortaleza, que é a grande batalha hoje, né? Exatamente, contra a extrema-direita, ainda onde tem uma abertura, né, da esquerda, enfrentando ainda com chances de vitória. Vamos dar uma olhada em Cuiabá, porque tem um fenômeno interessante acontecendo. Pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada hoje, saiu hoje, essa pesquisa da Atlas Intel. Segundo turno em Cuiabá, mostrando o Abílio Brunini, do PL, aquele que gosta de tumultuar na Câmara, né, nas comissões da Câmara dos Deputados. Você deve se lembrar dele, porque ele foi acusado de ter feito uma saudação ali nazifascista. Exato. Então, você deve se lembrar muito bem dele. 52,6% o Abílio Brunini tem, Abílio Brunini do PL, e 45,7% o Lúdio Cabral, que é do PT. Tem uma pesquisa também da Percente, que é encomendada pela TV Cuiabá, mostrando uma virada. Aí que está um negócio interessante. O Lúdio Cabral apareceria com 53,2%, enquanto o Abílio Brunini com 46,8%. Então vamos lá, na Atlas, o Brunini está 7 pontos na frente
Ou seja, encurtou bastante também. Já mostra um encurtou avanço, bastante, né? Avançou o Lúdio. Essa outra pesquisa, que é de um órgão de pesquisa menos conhecido, a Percent, da TV Cuiabá, mostra o Lúdio Cabral na frente, 53-47, arredondando aqui os votos. E a explicação para a queda do Brunini, sabe o que seria, Gabi? Eu recebi agora há pouco aqui, matéria até do pessoal da revista Fórum. O Bolsonaro foi a Cuiabá e falou besteira. Foi num evento com o Brunini, alguém perguntou para o Brunini, você pode citar alguma obra do governo Bolsonaro em Cuiabá? E o Bolsonaro e o Brunini não sabiam falar, porque ele não fez nada para Cuiabá. Exatamente. Aí o Bolsonaro contou a mentira de que ele fez a transposição. Vê que loucura. Ele respondeu com uma loucura lá do Nordeste. Do Nordeste, que não tinha nada a ver com Cuiabá. Que ele inaugurou 0,1%. Exatamente. Então, isso pegou muito mal. Se fizer essa pergunta aqui em São Paulo também, que obra Bolsonaro fez em São Paulo? Nenhuma. Nada. Nada. O que ele fez foi atrapalhar a campanha de vacinação, foi o que ele fez em São Paulo. Zero obra. Se perguntar no Ceará, zero obra. Perguntar na Paraíba, zero obra. Pernambuco, zero obra. Goiás, zero obra. Em qualquer lugar. O Bolsonaro só fez, sabe o quê? Aquela ponte de madeira com o Exército, lá em na fronteira ali com a Colômbia, perto de Letícia, perto da Colômbia. Uma ponte de madeira que ele inaugurou e custou mais custou mais mandar todo mundo para a inauguração do que a própria ponte. Ele fez uma pinguela de madeira. É o governo da pinguela. Não fez nada. Não tem uma obra desse homem no Brasil. Então, essa pergunta é fatal. É isso. E aí está atrapalhando a campanha do Brunini. Bom, deveria atrapalhar a campanha do Brunini o próprio Brunini. Mas como não bastou isso, o Bolsonaro, nessa reta final, está atrapalhando. Será que ele vai atrapalhar também em São Paulo, Boulos? É importante a gente ficar de olho, porque Cuiabá... É verdade que o Lúdio Cabral está fazendo uma campanha bem assim moderada, dizendo que ele é um petista que é light, que ele é a favor da família, aquele discurso para atrair a classe média conservadora. Mas, para mim, é surpresa. Ele tem quase 50%, gente. Então, é uma campanha, já é vitoriosa por estar chegando embolado aí nessa reta final, Gabi. Tem, inclusive, empresariado local... apoiando. Que não quer, assim, que acha perigoso para o Estado. Tem um Brunini na prefeitura. Tem um Brunini, assim, que é um aventureiro que pode atrapalhar os negócios do Estado. Claro. Aventureiro é complicado, até pouco, acho, viu? É nada, aventureiro. Ali... Mas que pode atrapalhar os negócios do Estado. Claro. Porque ele tem um teor ali de loucura que isso não é bom para Estado nenhum. O vice do Lúdio Cabral, me contava ontem, é ligado ao Fávaro. O Fávaro, que é o ministro da Agricultura, que é do agro, e está na chapa com o Lúdio Cabral do PT. É isso. A gente já está com o Marcelo Show aqui, mas só para passar rapidinho os números também de Porto Alegre. Porto Alegre, no importante. Rio Grande do Sul, porque a gente tem o Sebastião Melo, que é o prefeito, atual gestão, que estava, inclusive, em vigor quando as enchentes ali inundaram. A gente teve um cenário catastrófico em Porto Alegre. Então, é impressionante essa diferença entre o Sebastião Melo e a Maria do Rosário do PT, porque... mas a gente até tem pesquisa, já falou a respeito disso aqui, como quando isso acontece na iminência de uma eleição, pesquisadores até da FGV já mostraram que isso pode ajudar a pessoa, o prefeito da atual gestão a se eleger. Ou porque desbloqueia verba de emergência, ou também porque as pessoas veem como uma espécie de liderança, que é um fenômeno muito interessante, assim, é triste, muito triste, mas também é interessante tentar entender como é que isso acontece. E o ódio à Maria do Rosário, né? Tem o ódio por a questão né? dos direitos humanos, ela representa esse PT detestado e o fato de ser mulher, né? Se não me falha a memória, Porto Alegre nunca elegeu uma mulher prefeita, né? Se eu tiver errado, os gaúchos o PT foi o Olívio Dutra, foi o Tasso Genro. Teve um terceiro que também é só homens, né? Só homens. Então, Porto Alegre nunca elegeu uma mulher e assim, a campanha que foi feita contra a Manuela também, quando foi candidata a prefeita, era terrível. Então, um machismo violentíssimo, tanto contra a Manuela no passado e agora contra a Maria do Rosário, Gabi. Muito bem. Vamos falar de Fortaleza, então? Fortaleza. Opa! De cabeça em Fortaleza, a gente vai falar agora com o Marcelo Shoa, que é advogado do Grupo Prerrogativas, também professor de Direito. Uma das eleições mais disputadas do país. O Shoa, boa noite, doutor. Bem-vindo ao ICL Notícias Segunda Edição. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, audiência do ICL. É um prazer participar do programa. Prazer boa noite, meu cara. O Shoa, a gente estava mostrando aqui os dados. Vou falar rapidamente sobre esse empate técnico, né, que está acontecendo lá em Fortaleza. Bolsonarista André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, é o que a gente tem
nesse momento, e a gente até queria trazer algumas falas, né, que estão sendo exploradas na campanha do PT, falas machistas, para dizer o mínimo, desse bolsonarista, né, do candidato bolsonarista. A gente até falou ontem, eu estava aqui, mas a gente falou a respeito do dane-se que o André Fernandes disse ao falar sobre feminicídio. Então, acho que vale a pena a gente assistir de novo essa fala, porque acho que é assim, emblemático do que diz respeito né, à preocupação dele com o eleitorado feminino. Vamos assistir. Vamos lá. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão, que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Eu não sei nem o que dizer, eu respiro fundo quando eu escuto uma coisa dessa, porque ele já falou tanta coisa sobre mulheres, né, e misoginia nas redes sociais, e a campanha do PT resgatou alguns prints. E aí está usando uma hashtag, né, mulher não vota em André. Então vamos dar uma olhadinha nessas falas? O André Fernandes já disse o seguinte, aí eu vou abrir aspas para tudo, tá? Porque é até difícil, indigesto. Ele disse o seguinte, a Dilma está merecendo aplausos, só que na cara. Outra coisa. Feliz Dia das Mulheres para você que é mulher de verdade, já para você que é feminista, desejo tudo de ruim. E mais uma. Se Bolsonaro colheu o que plantou, então vocês já entenderam por que Lula está preso e Marielle morta, né? Cara. Não é inacreditável? É inacreditável. Sim, até ler isso é inacreditável. Imagina você escrever e postar um negócio desse. Agora, doutor, eu queria entender, primeiro, a sua avaliação, né, a respeito de todos esses posicionamentos dele. Como que isso, o eleitorado feminino em Fortaleza, como é que tem se comportado? Se isso prejudica a campanha dele? Se ajuda? Não sei, né? Porque é difícil entender o fenômeno do bolsonarismo. Difícil. Você sabe, Gabriela, que hoje ele colocou a mulher dele na campanha. Então, assim, descobrimos que ele tem uma mulher. Porque até então ela não tinha nenhum tipo de importância para o próprio André, de mostrar socialmente, de participar, enfim. Ele é odiado pelas mulheres. Né? Não foram só essas palavras de violência, porque a afirmação dele sobre o feminicídio é outra violência. Né? O dane-se é uma violência contra a mulher, uma misoginia, além de mostrar uma ignorância, de não saber que a violência, o assassinato de uma mulher por razão de gênero é diferente de um homicídio comum. Mas votou contra a igualdade salarial de mulheres e homens, é condenado porque disse que uma jornalista da Folha de São Paulo, se não me engano, trocava informação por sexo. Tem muitas falas misóginas, sabe? Ele apareceu exatamente na maior violência política cometida contra uma mulher na história do Brasil, que foi no golpe da Dilma. Foi ali que ele apareceu fazendo aquelas aberrações de internet. Na verdade, ele ficou conhecido aqui no estado porque ele ensinava a depilar as partes íntimas na internet. Também ensinava a simular cheirar cocaína. Ele tem um vídeo com a caixa escrito namorada e esfaqueando. É um horror esse cidadão. Vocês viram aí, o que está aqui na disputa em Fortaleza, a barbárie do lado e a civilidade. Nós estamos aqui lutando contra o lixo. Né? É mesmo a escória do bolsonarismo. É algo absolutamente chocante, porque a gente não imaginava também que fosse se confrontar com esse cidadão no segundo turno. Agora, mas iremos derrotá-lo. Marcelo Show, a última pesquisa da Quest mostra um empate absoluto, aritmético. Número a número. 43 para o André Fernandes, que é esse personagem. O Marcelo Show nem nomeou, porque é até difícil, eu imagino, para quem mora lá no Ceará, porque o Marcelo Show é cearense, é de Fortaleza, eu conheço bem o Marcelo. Enfim, para a gente já é difícil olhar daqui, eu fico imaginando de lá, para quem tem um compromisso com direitos humanos, com a política progressista, observar esse sujeito podendo ser um prefeito da capital cearense. Então, 43-43, André Fernandes e Evandro Leitão. Traz para a gente, Marcelo, como é que está esse jogo, porque o que a gente observa aí
Tem governador que é do PT, o presidente Lula que é do PT, o partido é muito forte no Ceará. Agora, um pedaço do PDT, do Ciro, o que restou do PDT, que era muito forte no Ceará, entrou de cabeça na campanha da extrema-direita, é isso mesmo. Explica pra gente esses personagens rapidamente. Alguns deles a gente vai colocar aqui as imagens para o público que é de fora do Ceará entender quem é quem. Olha, o Ciro é conhecido, né? Então, o Ciro embarcou de cabeça na campanha desse sujeito que você descrevia. É isso mesmo, Marcelo? Essa é a questão, Rodrigo, que também ninguém esperava. Primeiro, esse cidadão, ele se coloca, tem vídeo deles, eu sou o verdadeiro 01 do Bolsonaro. Ele teve que lutar aqui no estado do Ceará para ser o candidato do Bolsonaro. Aqui tinham 3 candidatos do Bolsonaro. Era ele, um capitão da polícia que acusado de liderar um motim policial, e o senador Eduardo Girão, que teve a votação mínima, né, que é conhecido nacionalmente como senador Cloroquina, né, e ele foi ao segundo turno. A primeira coisa estranha foi ele ir ao segundo turno. A segunda foi o movimento que fez o atual prefeito Sarto com o antigo prefeito Roberto Cláudio, porque na última eleição, quando a Luiziane não foi para o segundo turno, todos nós apoiamos o Sarto, para não deixar a barbárie tomar conta de Fortaleza. E dessa vez não. Por uma briga do Ciro com o Cid, ou do Camilo e com o Roberto Cláudio, uma parte do PDT resolveu embarcar nisso aí, que a gente está se deparando agora, que é o André Fernandes. Agora, para ser justo com o PDT, nacionalmente o Lupe, que é o presidente afastado, declarou apoio ao Evandro Leitão, o presidente atual do PDT, que também é um deputado aqui do Ceará, o André Figueiredo, declarou apoio ao Evandro Leitão. Tem uma base do PDT, a juventude do PDT está apoiando, mas tem essa turma aí que eu acho que está de saída do PDT, Rodrigo. É o cirismo, então, né? Esse que está na tela é o André Figueiredo, que é do PDT. Isso. E esse aí está apoiando o Evandro Leitão do PT. Apoiando. Esse aí não rasgou o bilhete brisolista e tal da história do PDT. Mas essa turma do Ciro, que a gente mostrava aí, o Roberto Cláudio, né? O próprio Ciro Gomes e outros, mergulharam de cabeça na extrema-direita. A prefeitura... Só um minuto, Marcelo, até a prefeitura, não foi só o envolvimento do político que está na prefeitura, do atual prefeito. A prefeitura jogou a máquina para o André Fernandes. A máquina da prefeitura. A máquina da prefeitura, funcionário, convocações. Rodrigo, o cenário está assim. Primeiro dizer que há 20 dias atrás, o André Fernandes dizia com todas as letras que o Roberto Cláudio roubou na prefeitura de Fortaleza quando montou um hospital de campanha no combate à pandemia de Covid-19. Que o Roberto Cláudio foi um cara pela ciência, né? O enfrentamento à pandemia, enquanto ele, André Fernandes, era um negacionista, né? Que era a favor do isolamento social. Tem vídeos, né? A polícia tentando garantir o isolamento social e ele tentando aglomerar. Foi contra a vacina, desacreditou os institutos que criavam a vacina, foi essa coisa toda, e além de golpista do 8 de janeiro também. Então, assim, há 20 dias atrás, ele dizia que o Roberto Cláudio roubava, assim, desse jeito. Estão juntos agora. E a máquina da prefeitura, o Sarto diz que está neutro. Agora, já exonerou 3 ou 4 secretários, anteontem saiu uma lista de umas 200 exonerações de cargo comissionado, e realmente a notícia que a gente recebe de servidores públicos e de servidores até mesmo terceirizados da prefeitura é que a caça às bruxas ali, a perseguição está violenta, né? Mas assim, violenta de obrigar a colocar o adesivo no carro, de obrigar a colocar o adesivo no peito, mas não vai mudar o comportamento das pessoas no dia 27. Essa que é a questão, né? Eu estou muito confiante que nós vamos vencer. Você tem postado aí, né, Marcelo, uma onda vermelha que está tomando conta da cidade. Talvez venha mesmo uma virada no próximo domingo. Mas eu queria te perguntar sobre outro fato curioso de Fortaleza, que é a força do futebol na campanha. O fato do Evandro Leitão ter sido presidente do Ceará, isso está incomodando algum segmento da torcida do Fortaleza? É isso?
Não, a torcida do Fortaleza e a principal torcida do Fortaleza e a principal torcida do Ceará declararam apoio ao Evandro Leitão. Então, o Clube Fortaleza tomou uma decisão contrária à postura da torcida, porque o senador Girão foi presidente do Fortaleza lá atrás. Agora, os torcedores do Fortaleza, que pelas pesquisas está o André na frente, tem mais motivo para votar no Evandro Leitão, se a discussão for futebol, do que no André Fernandes, porque o André Fernandes torce para o Ceará. E o Evandro foi presidente do Ceará, mas o cara que está fazendo mágica no Fortaleza, meu amigo, que está levando o Fortaleza para os primeiros lugares, é o Marcelo Paes, é o CEO do Fortaleza. Ele é casado com a vice-governadora do estado do Ceará, que é a Jade Romero, que está apoiando o Evandro Leitão. Peraí. Ele também o quebra-cabeça, porque a vice-governadora do Ceará, ou seja, do governo do PT, é casada com o CEO, que é o comandante ali do Fortaleza. Que é o responsável por esse grande sucesso do Fortaleza. Exatamente. Estimado do Fortaleza. Bom, e aí o futebol acaba se misturando, Gabi, nessa batalha dificílima que o Marcelo está acompanhando lá de perto. Não, eu falei, porque é um dado importantíssimo. Foi um dado eleitoral importante, né? Mas aí, Chico, é o senador Girão, né? Aquele que toda a vida na CPI da Covid vinha com aquela brutalidade, né? Dizendo-se eu sou a favor da vida, não sei o quê, mas aí, negacionista o tempo todo, que falava aquele negócio aqui da maconha, reduzia a discussão toda ao nada. Mas olha, eu queria dizer para vocês que a onda vermelha tomou conta de Fortaleza. A gente sente a temperatura do ambiente e nós vamos vencer. Para você ter uma ideia, nesse exato momento em Fortaleza, está havendo caminhada em vários bairros simultaneamente. A Onélia Santana, que é a esposa do Camilo, está na rua. A Lia Freitas, que é a esposa do governador Elmano, está na rua. A Jade Romero, que é a vice-governadora. A Gabriela Aguiar, que é a vice do Evandro. A esposa do Evandro, que é a Cristiane Leitão. Os vereadores de Fortaleza o PT fez 46 prefeitos, com mais uns 50 do PSB, que foi feito no Ceará. Essa turma que já terminou as eleições no interior do estado está toda focada em ajudar na eleição do Evandro. Aqui na zona metropolitana de Fortaleza, à exceção de Caucaia, onde o PT também está disputando o segundo turno, todos os prefeitos e prefeitos estão apoiando o Evandro Leitão. Então há uma força-tarefa focada, porque a turma sabe claramente que a eleição de Fortaleza se insere dentro de um projeto que envolve o governo do Ceará e o governo federal numa parceria. E que aprovar o André Fernandes significa botar tudo isso abaixo, né? Então... Doutor, tem outro fenômeno interessante, o Chico estava puxando essa questão do futebol, tem um outro fenômeno interessante que foi... no primeiro turno prestaram atenção mais nisso, né? Essa disputa por Fortaleza nas redes sociais, a cachorrinha Marion entrou nessa história, né? Que é uma mascote, que virou uma mascote da campanha do PT, né? A campanha do Evandro Leitão tem utilizado bastante, decidiu brincar com essa imagem da Marion, que era, né? Não é mais, porque houve uma separação, mas ela era cachorrinha pedetista. O José Sarto, do PDT, que não conseguiu ir para o segundo turno. E aí, depois, a dona da cachorrinha, que é a ex-esposa do prefeito, até fez algumas brincadeiras nas redes sociais, dizendo, Marion bota, Marion tira e tal. E também, ele, além de não avançar para o segundo turno, né? Ele também não declarou apoio a nenhum dos candidatos. Então, no fim da... Aí, a Marion apareceu. A cachorrinha é da ex-mulher do Sarto, que é prefeito do PDT. Exatamente. E agora a cachorrinha está na campanha do PT, e a cachorrinha é uma grande mascote. A cachorrinha é vencedora de eleição. Ela tem até, assim, praguinhas com a imagem dela. Ela está com óculos Juliette ali, ó, no peito das pessoas, ela é consciente, né? Ela é uma pessoa, ela é um cachorro de consciência. Inclusive, o Evandro Leitão tem as melhores propostas para os pets também. Então, assim, é o candidato dos animais. Então, assim, não dá para não apoiar o Evandro Leitão. Eu achei muito interessante, né? Porque é uma... A Marion é filha do Sarto. É um fenômeno jovem, né? Enfim, tem várias questões aí, né? De você colocar a Marion mais uma vez na campanha. Ela foi, lá nas últimas eleições municipais,
ela foi a mascote da campanha do Sarto. Então, assim, ela ajudou ali a alavancar, deu entrevista, um monte de coisa. Então, agora ela está sendo utilizada na campanha do Evandro Leitão. Ela demonstrou que ela tomou a atitude certa ao apoiar o Evandro Leitão, porque o pai dela entrou na campanha de um bolsonarista, né? Assim, um negacionista, um golpista. Mas, além disso tudo, é um fracasso de candidato. É um candidato despreparado, é um candidato mal criado, é um candidato incivilizado. A minha indignação, Rodrigo, você falando assim, o Marcelo mora aí, é a vergonha, rapaz, porque assim, um sujeito desse não merece jamais governar a quarta maior cidade do Brasil em população, muito menos uma cidade que tem uma ideia de planejamento até longo prazo. A política do Ceará conseguiu conquistar isso, mas eles realmente não irão vencer. Agora, sim, ele já é um vencedor porque ele chegou ao segundo turno, e quando domingo o Evandro Leitão for eleito prefeito, o maior perdedor será o Roberto Cláudio e o Sarto. Os dois maiores perdedores. O Ciro eu nem conto mais, que o Ciro já virou chacota aqui. O Ciro é uma metralhadora, né, uma verborrágica, cuja a credibilidade dele tá rasteira, né? Muito bem. Então, mas eu quero realmente dar esse recado. Agora, pedindo para a turma, claro, dos outros estados que não moram em Fortaleza, que ligue para os seus amigos, passe a mensagem, que peça para votar no dia, porque a abstenção foi alta, a gente não pode perder nenhum voto. Para você ter uma ideia, aqui em Caucaia, o Catanho do PT está disputando o segundo turno, está tentando vencer lá, está tentando a virada. Ele foi para o segundo turno por 17 votos. Caramba. Você vê a importância do voto. Então, assim, a gente está numa situação inesperada, porque era para ser uma coisa fácil, né? Se não fosse esse movimento do ex-prefeito e do atual prefeito, mas eles vão sentir nas urnas a resposta da onda vermelha. O Chico Saia daqui, ele sabe como é que funciona. É isso aí. Exatamente. Acho que também dá. Acho que dá a vitória do PT em Fortaleza. É só comparar, cara. Aqui é só comparar. O ruim é que você tem que falar bem do Evandro Leitão, mas você não pode só falar bem, porque você tem que mostrar o que é o outro. E é uma campanha muito pobre, essa que ter que mostrar que o outro não serve. A gente perde, né? Um que tem propostas e outro que não tem nada, que é um blefe. O sujeito não tem nada. Sabe qual é a principal proposta dele? Ele disse que ia acabar com a taxa do lixo. Agora não pode mais, porque quem está apoiando dele foi quem criou. Então, assim, ele não... A proposta dele é tirar a multa de quem anda com a viseira levantada, baixada, acabar com Zona Azul. É o Bolsonaro todinho. Mas o Bolsonaro é bom só se for para outro canto. Aqui no Ceará não funciona. Valeu, Marcelo. Aliás, ele não trouxe o Bolsonaro, viu? Não teve coragem de trazer. Escondeu, né? Se trouxesse, aí escondeu. O Bolsonaro teve na Paraíba, a gente torcia para ele trazer aqui, mas não trouxe, não. Isso aí. Não teve coragem, não. Doutor Marcelo Uchoa, obrigada, um abraço, um prazer receber o senhor aqui, até mais. Valeu, Uchoa. Eu que agradeço. Obrigado, querido, boa noite. Abraço. A gente continua aqui, rapidamente eu queria passar por Natal, Rodrigo, Chico, porque a situação é bem mais difícil por lá, né? A gente estava falando aqui sobre a questão de ter chance em Fortaleza, e em Natal a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada hoje, está mostrando um cenário muito difícil, uma diferença grande, 10 pontos percentuais entre o Paulinho Freire do União Brasil e a Natália Bonavides do PT. Então, você está vendo aí na sua tela a imagem, 54,4% então, portanto, e 44% para a Natália, né? Um pouquinho mais de 44%, quase 44,3%. Aqui, um ponto importante da Natália Bonavides, eu acho dizer, é que ela comentou sobre as fake news que estão sendo divulgadas contra ela pela campanha. Então, a Justiça Eleitoral até determinou que ele tem que apagar das redes sociais as publicações que foram feitas, informações falsas contra ela, de que a Natália teria um projeto para descriminalizar furto e roubo de celular. Olha só que ponto que chegou, né? É esse nível, né? Então, ela falou sobre isso hoje, a gente tem as imagens rapidinho, vamos dar uma olhada.
Justiça Eleitoral afirma que a campanha de Paulinho Freire mentiu ao dizer que eu teria um projeto para liberar furto e roubo. Além disso, afirma que a campanha de Paulinho Freire mentiu ao dizer que eu defenderia furto e roubo e que, inclusive, a campanha de Paulinho Freire está tendo práticas desleais de tentar fazer propaganda eleitoral sem conteúdo verdadeiro. Pessoal, além disso, a campanha de Paulinho Freire está sendo obrigada a retirar do ar conteúdos nesse sentido e sendo proibida de continuar repercutindo esse tipo de conteúdo. O que a gente não sabe é se eles vão cumprir a decisão, porque vocês sabem que eles não gostam muito da justiça. Pois é, grave. Semana passada a gente já falava a respeito dessas fake news, a Natália Bonavide chegou aí conversar, né, no Congresso Nacional, ela foi a Brasília, porque realmente o negócio ali tá muito pesado e a gente sabe que violência política, fake news e colocar essas questões de gênero, politizar realmente é importante, porque ela é uma mulher, né, concorrendo. É uma campanha de oligarquia do Rio Grande do Norte contra uma mulher. Então você veja o que tem nesse jogo. Não estamos falando de força, são duas forças parelhas do Estado na política, não. É a oligarquia potiguar contra uma jovem candidata do PT que sai como um novo grande quadro do partido numa disputa. Ela tem o governo do Estado, mas Fátima Bezerra nunca foi uma oligarca, do grupo político mais tradicional, ligado ao latifúndio, sabe? Não é disso que se trata. É a velha oligarquia, assim, com tudo o que tem de pior, fazendo uma campanha contra uma jovem mulher. Então, imagina o que tem circulado lá. Terrível. Perfeito, Chico. Não, acho que assim, a Natália é vitoriosa de estar no segundo turno, tem chance de dar uma arrancada. O pessoal lá diz que tem muita campanha na rua, tem uma onda também da militância em Natal nessa reta final e tem uma outra pesquisa divulgada ontem que mostrava a Natália ligeiramente à frente. Então vamos aguardar, é uma eleição ainda indefinida, com favoritismo nesse momento para o candidato da direita, mas com a Natália dando uma arrancada aí na reta final, Gabi. Isso aí, vamos continuar de olho nessa história, porque 5 dias muita coisa pode acontecer, né, gente? Ainda mais envolvendo fake news, o negócio se prolifera muito rápido. Assim, o fato de ser mulher, Gabi, é muito pesado. É isso. Sabe, vem com... não é o machismo ali arraigado, é uma coisa muito mais violenta. Sem dúvida. Sabe? É isso. Vamos voltar a falar um pouco sobre... assuntos internacionais aqui no programa também, envolve também o Brasil, claro. Importante a gente falar a respeito do BRICS, a cúpula do BRICS está acontecendo, a gente vai conversar com o Marco Fernandes, que é analista de geopolítica do Brasil de fato, puxando pela Venezuela, né, que ficou de fora dos países que podem aderir ao bloco. A gente vai entender melhor esse assunto. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao ICL. Obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Boa noite. O Marco Fernandes vai ajudar a gente a entender como isso se relaciona a essa questão da Venezuela, Rodrigo, Chico e todos que nos acompanham, essa decisão com o governo brasileiro, né, com essas relações também com o governo brasileiro, que tem entrado numa espécie de atrito com a Venezuela, mas nada concreto, não a ponto de romper relações, então é tudo meio colocando panos quentes ali. A lista de países convidados, né, no BRICS, inclui Cuba e Bolívia, além de Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Ou seja, são os países que estão sendo convidados para integrar, ampliar ainda mais os BRICS, né? Isso. Daqueles 5 originais tinha acontecido uma primeira ampliação e agora esta lista... E a Venezuela de fora. A Venezuela ficou de fora da América Latina, Cuba e Bolívia, pela lista que a gente recebeu hoje. É importante analisar o significado disso, né? E o presidente Lula, ele iria, né, presencialmente, mas ele teve um acidente doméstico nesse final de semana, a gente já falou a respeito disso, então ele não foi, mas conversou com o presidente Vladimir Putin, o presidente russo, e o Putin disse ao presidente chinês, o Xi Jinping, que o presidente Lula quer participar das reuniões por videoconferência. Então a gente tem aqui as imagens, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Закончил только что разговор с президентом Бразилии, господина Лулы. Но, как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в
видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет 4 часа только по местному времени, как-то негуманно, но он все-таки настаивает, говорит, нет, я хочу лично принять участие, хотя бы по видеоконференции. Вот, и хочу передать вам от него самые лучшие пожелания. Quem está só nos escutando a essa altura ficou assim, mas esses caras estão malucos, botaram a fala em russo, estava traduzidinho na tela, tá, né, Gabi? Isso, dá para voltar também, recuperar a fala completa aqui, tá? Putin, isso. Para esclarecer. Agora, ressaltando aqui, a cúpula está acontecendo em Kazan, na Rússia, e também a gente está conversando agora com o Marco Fernandes, diretamente de Kazan. Então, ele pode explicar para a gente como é que está o clima por lá e tudo. Mas eu quero perguntar a respeito da Venezuela de fora, professor, para a gente começar a nossa conversa. E como isso, o que isso significa para as relações também com o Brasil, que tem se mostrado, né, ultimamente, tão, assim, a Venezuela tem tentado colocar, de certa forma, né, o presidente Lula já fez diversas críticas, Lula também tem falado a respeito do Maduro, mas tenta não ter um conflito tão direto. Como é que também BRICS influenciam nessas relações, né, bilaterais entre o Brasil e a Venezuela? Olha, primeiro, só para esclarecer, essa expansão que está sendo aguardada para amanhã, ela não é uma expansão da mesma natureza da do ano passado, né? Os membros os novos países não seriam membros plenos dos BRICS. Eles estão criando uma nova categoria, que eles estão chamando de países parceiros, e seria ali uma meia entrada nos BRICS, né? Porque membros plenos, segundo várias declarações que já foram dadas pelas lideranças no ano passado, esse ano pelo Lavrov, que é o chanceler da Rússia, por exemplo, vai levar anos ainda, provavelmente, para ter novos membros, né? Porque os 5 que entraram, ou 4,5, a Arábia Saudita ainda não decidiu se entra ou não entra, mas vai levar um tempo para que esses países possam também absorver, enfim, tudo que significa entrar nos BRICS. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que essa lista ainda não é a lista final, não é uma lista oficial, né? A Folha repercutiu isso mais ou menos no meio da tarde aqui. Agora o Globo, G1, se eu não me engano, também apareceu essa lista. É o G1, né? Que apareceu inclusive com o Vietnã, que não estava na lista da Folha, né? No meio da tarde. Houve também uma questão de se eram 12 países, depois o Ushakov, que seria o Amorim russo deles aqui, seria o assessor, né, para assuntos internacionais do presidente Putin, ele disse que seriam 13 países e não 12. Então também ficou uma questão, bom, quem seria o 13º? Pode ser que seja o Vietnã, mas ao mesmo tempo, nesse meio tempo, chega a notícia de que o Maduro estava a caminho, estava chegando em Kazan, o que também é uma coisa que também a gente não tinha certeza se ele vinha ou se não vinha. O fato dele vir, não imagino que ele esteja vindo só para tomar vodka com o Putin e com o Xi. Pode ser também para incidir em negociações pessoalmente, que a gente sabe que política se faz ali no tete-a-tete. Então, isso tudo não está definido ainda. Por isso que eu também não gostaria já de dar um veredito aqui sobre a questão da Venezuela, porque é isso que a grande imprensa brasileira está fazendo, e é um papel, mais uma vez, um papel muito ruim, né? Primeiro porque já dá por definido uma coisa que ainda não é oficial. A gente sabe que, por exemplo, no ano passado, as negociações dos BRICS para a entrada dos novos países, elas foram literalmente até o dia amanhecer, e o anúncio era para ter sido feito no segundo dia, que é o dia principal da cúpula, que é amanhã, o equivalente de amanhã, e ela só apareceu no terceiro dia de manhã, porque literalmente até às 8 da manhã os Sherpas e os chanceleres estavam negociando para fechar junto com os líderes os nomes. Então, acho que a gente precisa esperar até amanhã para ter esse veredito. Agora, se de fato... desculpa, Rodrigo, você quer... Diga. Conclua, por favor. Não, acho que assim, é evidente que essa questão da Venezuela não é de agora, não é só alguns BRICS, como a gente sabe. Agora, sinceramente, eu acho que é um equívoco muito grande, né, que o Brasil está cometendo, porque se o Brasil diz que a sua prioridade de política externa desse governo é a integração da América do Sul, nós estamos falando de um continente onde nós já perdemos a Argentina,
né? Perdemos provavelmente por mais 4 anos, a não ser que o povo argentino dê uma solução mais rápida para o Milei. Então já perdemos a segunda maior economia do continente. A Colômbia também está num compasso meio de espera, né? O Brasil chegou a convidar a Colômbia para participar como país parceiro e a Colômbia parece que declinou. A Colômbia tem um problema sério que é o chanceler colombiano, que é extremamente ligado aos Estados Unidos, né? Então nós estamos agora dispensando o país, né, uma outra economia com potencial gigantesco, que só está na situação que está porque sofre sanções pesadíssimas dos Estados Unidos, tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem uma série de recursos naturais, e a gente está simplesmente dando esse país de bandeja para os Estados Unidos, né, para os ataques dos Estados Unidos. Então, realmente, eu acho que é uma situação que não condiz com a política externa brasileira, com a sua prioridade oficial. Não, eu ia dizer, Marco, também, a justificativa não fica clara, né? Ontem a gente conversava sobre isso. É porque a Venezuela teve eleições que não foram suficientemente transparentes. Bom, se for isso, se o padrão supostamente, né? Porque eu também não tenho uma absoluta certeza. Se o padrão é a democracia na Venezuela, bom, a gente tem outros países ali que não seguem propriamente o padrão da democracia ocidental, né? Outros países que já estão no BRICS. Exato. Então, não faz muito sentido. Então é porque o Maduro se meteu em assuntos internos. O critério é esse, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então me parece assim frágil do ponto de vista da justificativa e tal, de um certo idealismo do que seria o padrão democrático. E do outro lado é isso que você já falou. Do ponto de vista geopolítico, para os interesses do Brasil na América do Sul, também não faz sentido. Então, aonde que estaria a justificativa? Por que o Brasil está fazendo isso? O que o Brasil ganha barrando a Venezuela de entrar nos BRICS, sendo que a Venezuela hoje se mantém de pé com o apoio da Rússia e da China, né? Então, é uma situação bastante complicada, né? Bastante complicada, Rodrigo. E aí eu não tenho, sinceramente, resposta para essa pergunta e precisava perguntar para o Itamaraty, porque eu não vejo nenhuma lógica, como você acabou de falar, não vejo nenhuma lógica nessa decisão, nem do ponto de vista dos BRICS, nem do ponto de vista da prioridade política externa brasileira, porque fazer o que o Brasil está fazendo com a Venezuela é basicamente enterrar a possibilidade de integração sul-americana nos próximos anos. Sim, sem dúvida. Então, a gente está mal. Essa imagem que nós temos da nossa produção, se puder nos esclarecer, é o Maduro chegando lá em Kazan? Então, ele já chegou. Exatamente, ele chegou agora há pouco. Olha só a imagem. Ele chegou agora há pouco e chegou botando banca, dizendo que nem está tão frio assim, tudo bem. Está de boina. E, assim, sendo recebido ali no aeroporto em Kazan, eu quero ver a situação. Pode ficar uma situação constrangedora, inclusive, para o Itamaraty, se é que o Itamaraty vai assumir esta posição. Porque a gente sabe que tem também esse lobby da imprensa tradicional brasileira, da imprensa Pode ser isso, né? também, né? De tentar colocar como fato consumado algo que não era ainda, né? De jogar pela intriga que vem. E depois... Isso. Não é, Marco? Não, perdão, Chico. Não, eu acho que depois, o que pode também... O que pode estar acontecendo é dar como fato consumado, depois, se há uma negociação de hoje para amanhã e a Venezuela entra, o Lula vai ser crucificado como um vexame diplomático do Brasil, uma derrota diplomática do Brasil. É esse o caminho. Então, eu acho que vai caminhar para isso. Brasil titubeia e Lula é derrotado, né? Não foi lá, o Itamaraty ficou... Vai sobrar pro Lula de qualquer jeito também, de certa forma, né? Porque se ele defende a Venezuela, apoiou a entrada da Venezuela, não teve compromisso com os princípios democráticos. Na reta final do segundo turno vai ser explorado como, tá vendo? Olha o Lula de novo com a Venezuela. Não tem saída. Não tem saída nesse caso aí. Nesse caso. Por isso que eu acho que se curvar para essa história, a Venezuela não pode entrar nos BRICS. Que isso, gente? Assim, não é por aí. Então você vai exigir que a China faça eleições no padrão dos Estados Unidos? Porque os BRICS têm a China e a Rússia, né? Então, como é que é isso? A China não entra por critério de democracia convencional? Assim? Não faz o menor sentido. Podia ser porque a Venezuela fustigou o Brasil na questão das urnas, né? Mas isso é uma questão de uma disputa local e pontual. Eu achei sério o que o Maduro fez de atacar o sistema eleitoral brasileiro, né? Assim como o Brasil criticou lá o sistema eleitoral venezuelano. Mas isso não é motivo para uma quebra nesse nível, no meu entendimento. Não, porque não se deve pensar sequer em Maduro como... Deve pensar na Venezuela como país. Sim, o país. E teve também a questão da ONU, né? De que o Brasil até se posicionou dizendo que não assinaria para continuar aquela missão. No fim das contas, o documento, né, foi feito sobre violação de direitos humanos e tal,
mas o Brasil disse que não concordava porque achava que a Venezuela estava isolada, que não poderia isolar mais, enfim, apresentou esses pontos ali. Por isso que eu digo que o Brasil, acho que ainda tem um certo equilíbrio. Assim. Não, assim, eu queria tirar uma dúvida bem rapidinho, que nós estamos com o tempo já se esgotando. Marco, você está tendo acesso a que tipo de evento aí? Porque você está próximo, né? Tem acesso, assim, como é que é? Eu imagino o nível de segurança, né, no encontro com o Putin e com o Xi da China, né? Tem acesso aos eventos? Os jornalistas que estão acreditados, sim. Eu não estou acreditado, eu vim, em princípio, a convite da RT para fazer comentários, né, no estúdio que eles montaram aqui. Mas aí, claro, a gente anda aqui nas ruas e conversa com as pessoas, encontra pessoas, está o tempo inteiro no Zap, trocando informações. Então, também vem coisas de outros países. Então, a gente consegue ter informações. Agora, já para terminar, eu fico assim, como sugestão aí para os próximos dias, porque eu acho que a gente também tem muita coisa acontecendo aqui e eu acho que seria interessante a gente não ficar só limitando o debate à questão da Venezuela, porque é isso que a grande... Tem coisas aqui acontecendo, hoje aconteceu uma coisa histórica, que possivelmente vai ter uma resolução, finalmente, do conflito de fronteira entre Índia e China. Amanhã tem uma reunião marcada, uma bilateral do Xi Jinping com o Modi. Tem uma reunião que vai acontecer entre o Putin e o Erdogan, que pode resolver outros problemas de anos entre Rússia e Turquia na Síria. E tem uma possibilidade, tem uma expectativa de um anúncio de uma plataforma, de um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é o sistema hoje controlado pelos Estados Unidos. Então, assim, tem coisas incríveis acontecendo aqui e seria, acho que, muito interessante se o ICL nos próximos dias puder aprofundar e a gente não ficar só nessa tretinha Brasil e Venezuela, porque a coisa aqui é muito maior e é muito importante. Esses países novos que estão entrando, Turquia pode ser que entre. Turquia é da OTAN, imagina. Né? A Indonésia, que vai ser a quinta maior economia do mundo daqui a 5 anos. Né? A Nigéria, petroleira da África, o Vietnã, que cresce 6%. Assim, isso pode ser uma coisa histórica. O Vietnã está crescendo 7% ao ano. Crescimento chinês. Agora é crescimento vietnamita. É isso, Gabi. É isso. Então, quero muito agradecer. Muita coisa pra gente... Sem dúvida. Professor Marco Fernandes, mestre em História pela USP, analista de geopolítica do Brasil de Fato. Um prazer te receber aqui. Obrigada e a gente se vê numa próxima. Um abraço, professor. Obrigado, querido. O prazer é todo meu. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Bom, a gente queria dar esse recado final aqui. A gente estava falando sobre a América Latina e tal. Você sabe que a gente vai ter um documentário aqui que vai ser lançado, vai ser uma estreia mundial, que é o Conversas com Pepe Mujica, né? As conversas do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. A gente vai ter um mega evento aqui no ICL para participar, né, dessa estreia mundial do documentário, que vai chegar com exclusividade pelo ICL. Então, muito interessante. Claro, você conhece o Mujica como presidente do Uruguai, mas também a gente vai trazer histórias exclusivas de bastidores, como é que ele leva, né, a vida dele. Não é só não, né? Porque ele implementou políticas assim importantíssimas, revolucionou a modo de fazer política, mas também tem diversos fatores ali da vida pessoal dele que são interessantíssimas da gente conhecer. E a gente vai conhecer também nessa estreia que vai ser no dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, então, portanto, semana que vem, né, 8 horas da noite, vai ser a estreia do documentário e o diretor também vai lançar um livro sobre essa experiência toda, a gente vai contar para você. Vamos assistir esse trailer? Por favor. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?
Legal demais, né, Gabi? E, assim, destacando que é uma fala com o presidente, ex-presidente uruguaio, a entrevista e o documentário são conduzidos por um diretor argentino e a estreia no Brasil, no né? canal brasileiro. No canal brasileiro. Então, Argentina, Brasil e Uruguai numa confluência ali para a gente ouvir o Pepe Mujica e as pessoas podem se inscrever pelo link que está aí na tela, icln2.com.br, né? É isso aí, gente. Então vamos embora, que já estamos estouradíssimos e a gente tem agora espiritualidade, né? Então, para quem nos acompanha, o tema de hoje é voto no segundo turno e espiritualidade, com a participação do Leonardo Boff, nosso grande pensador. Belo programa, vai ser. A apresentação, como sempre, do Frei Davi. Frei Davi. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã estaremos de volta aqui. Boa noite para todos que nos acompanham. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade, ele vive na sua chácara e inspira o mundo inteiro com entrevistas onde traz de volta valores que a gente parece ter esquecido nessa luta insana do capitalismo selvagem. A gente está falando de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que agora é o tema de uma das obras mais sensíveis e bonitas já produzidas sobre a sua vida. O cineasta e autor Fabián Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, e gravou também um documentário que no dia 31 de outubro, com exclusividade, o ICL vai transmitir. Vamos assistir junto. Conversas com Pepe Mujica.